Shalom Brahá, segunda parte do comentário da Parashá Azino, ano 5783. Nós estamos aqui em Deuteronômio 32, a partir do versículo 13. Vamos voltar aqui no 11. Como uma águia que desperta sua ninhada, que adeja sobre seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas penas. O Eterno sozinho o guiou sem a ajuda de ninguém. E não houve força em qualquer Deus estranho para pelejar com Israel. Aquilo que eu falei, não é oração de ninguém que sustenta Israel, é Deus que sustenta Israel. Ele fala aqui que a águia que desperta sua ninhada, ou seja, aquele que busca seus filhos e fala: acorda, você não é ovelha, você é filhote de águia. Levanta suas asas, cresça, encara o vento da tempestade e alça altos voos. Isso é o deserto. Nos faz crescer, nos faz saber andar sem depender de ninguém, né? Por favor, não toma como crítica, mas eu lembro da minha época de igreja, tinha um tal famoso do irmão 6 horas, né? Ô irmão, 6 horas por mim, que eu estou precisando, não é isso? Né? O evangélico que está me escutando conhece bem essa expressão. Estudar isso não tem isso. Provavelmente, se você chegar para o rabino e pedir: o rabino, faz uma oração por mim, o rabino vai falar: para quê? Exatamente. Ou seja, porque a Torá espera que nós sejamos como filhotes de águia. Lógico que nós precisamos um dos outros, temos que andar um para os outros, mas nós não podemos nunca julgar sobre os outros aquilo que é a nossa responsabilidade. Seu relacionamento com Deus é você e Deus e mais ninguém. Não tem intermediário. Você tem que ter força. Se você encara Deus, como Jacó encarou do ribeiro de Jaboque, você vai encarar qualquer coisa na sua vida. Agora, se você foge, ô irmão, me ajuda. Né? Porque há momentos que nós precisamos, está escrito aqui, sempre vai ter mendigo. O mendigo não é só um mendigo de posses, mas um mendigo espiritual. E está cheio de mendigo espiritual aí. Não é muito, não é pouco, não. E nós temos que ajudá-los. Mas quanto maior for a consciência sua que você tem que crescer, que você tem que ser responsável pelo que você faz, que você é responsável junto a Deus, e que sempre há uma salvação, sempre há uma solução, é só continuar andando. Porque se você para, é a lei da selva, você vira comida de bicho. Né? Como eu estou cheio de expressões hoje, né? Como o malandro do Rio de Janeiro, né? Jacaré que dorme de touca vira bolsa de madame. Isso acontece, nós vamos ver esse tipo desses provérbios populares em tudo, porque isso é a lei que Deus determinou na natureza para a gente. Elohim, o nome dele, o nome de poder, o nome de restrição, o nome que se esconde na natureza, determinou essas leis para aqueles que o conhecem e os que não conhecem. E bem-aventurado é aquele que acorda para essas leis. Agora, o relacionamento com Deus é algo acima disso. E as pessoas ficam preocupadas, na verdade nem se preocupam, não conseguem sair desse ambiente, da sua sobrevivência material. E a sobrevivência material, ela, per si, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com os mandamentos que Ele nos deu. De como nós devemos agir nesse mundo. Se nós agirmos dessa forma, tudo vai correr bem. Agora, há um mundo superior a esse, onde nós buscamos nos relacionar com Ele, conhecer a vontade dEle. Por isso que diz o texto que Ele criou esse mundo no qual Ele fosse convidado para habitar. E essa habitação é dentro de nós. Aí o cristão, principalmente o evangélico, conhece muito bem, né, a expressão: convida Jesus para habitar dentro de você. Porque a pessoa de Jesus, para o cristão, representa a presença de Deus. Né, como João diz a Cafarnaum, não lembro direito a passagem, mas eu acho que é o próprio Jesus falando, que Cafarnaum não soube reconhecer a visitação do seu Deus. Então, na teologia cristã,
Jesus representa a presença de Deus aqui. Então, quando o cristão convida Jesus para habitar em si, está convidando a Deus. Eu peço para o judeu que não se escandalize com isso, porque aqui eu estou falando tanto para judeu quanto para cristão, né? Mas principalmente para os descendentes dos judeus forçados, que muitas vezes estão dentro do cristianismo e estão buscando algo que é deles, próprio a eles. E coloca na sua cabeça, você não precisa ser judeu nem cristão para ir para o céu. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Tem que fazer. E busca Ele. A sua religião você escolhe. Se você escolher o cristianismo, Baruch Hashem, ande segundo o cristão decente. Senão a cobrança sobre você vai ser ruim. Da mesma forma, se você escolheu o judaísmo, você que é judeu, não acho que você vai poder viver fora dos valores de Torá, porque o que nós estamos lendo aqui hoje é exatamente isso. Ai daquele que tem a aliança de Abraão em si e não segue Sedaká e Mitzpat, que é aquilo que Abraão fazia e ordenava a sua geração e a geração depois dela fazia também. Ou seja, justiça em todos os níveis. Por isso que a Paraxá começa, ele é justo e reto. Ele é fiel. Mas vamos continuar. Fê-lo subir sobre os altos da terra e comer os renovos do campo. Amamentou com mel da rocha, com azeite de oliveiras que cresce entre as pederneiras. Deu-lhes manteiga de vaca e leite de ovelhas, o melhor dos cordeiros e carneiros do Baixã. E bodes de trigo grosso, com uma gordura de rins, vinho de uvas semelhantes ao sangue bebeu. Aqui está falando toda a época do deserto, quanto da entrada na terra prometida. Baixã, a terra de Og, que foi conquistada, uma terra de grandes pastagens, e o povo de Menaché, se eu não me engano, de Gad, eles tinham muita vaca, tinha muito boi, tinha muito gado. Então ficaram por lá, em um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Mas está falando aqui da andada no deserto, de oliveira que nasce na pedra, mel que escoa da rocha, né, que é o mel da tamareira. A tâmara dessa época, o fruto dela tem gosto de mel. Né? Só para sua curiosidade, eles descobriram sementes dessas tâmaras fossilizadas e conseguiram recuperá-las, né, replantá-las. E tem essa tamareira lá em Israel, exatamente nessa terra do Baixã, no sul de Israel, e que há toda uma estrutura cuidando dessa tamareira e tirando brotos dela. Né? Se você entrar na Aline com Israel, ela tem isso, vale a pena ver. Sabe? Então todas essas coisas aqui vão sendo confirmadas. O deserto era tremendo, porque a água andava do lado deles, a nuvem de dia cobria o acampamento de forma que o sol não castigava e ao mesmo tempo protegia de toda coisa de animal e de setas, até de flechas que os inimigos lançavam. De noite o fogo esquentava e fazia a mesma proteção em volta dos acampamentos. Quando eles paravam e acampavam, cada tribo na sua posição, a água circundava as barracas, né, os grupos, os bairros, né, vamos chamar de bairros. A roupa não gastava, o sapato não gastava e crescia com o pé das crianças. Todo dia tinha maná às 5 horas da manhã. Obrigação de acordar cedo. Porque todo o tempo foi para poder aprender a Torá e transformar o caráter. Então, esse povo, você pode falar, esse é o povo mais feliz da terra. Esse é o povo que teve a bênção tal que não existe em toda a história da humanidade. Algo tão tremendo, tão maravilhoso. 40 anos de estar cuidado por Deus, cheio de simbolismos, a ponto de quando eles atravessaram o Mar Vermelho, andaram 3 dias sem água, sem nada,
Murmurar, porque não tem quem não murmure. Chegam a Mará, não tem a água, aparece a água doce ali, Deus começa a dar a Torá para eles. Não foi aqueles 40 dias depois, ali Deus começou a falar estatutos e mandamentos, para que eles pudessem corrigir seus valores, principalmente a murmuração. E logo depois andaram mais um pouco, chegaram a Elim. E Elim tem um simbolismo tremendo, porque são 70 palmeiras e 12 fontes de água. Que essa água alimentava essas palmeiras. 70 palmeiras representavam 70 nações existentes da época. E as 12 fontes representavam as 12 tribos de Israel. E a água representa a Torá. E a Torá sai de Israel para o mundo. Por isso que eu falo, você orando ou não, você querendo bem ou não a Israel, Israel não muda. Israel vai ser isso até o momento que tem que cumprir as profecias, o que está escrito lá em Zacarias, está escrito em Ezequiel, está escrito em Isaías, também em Jeremias. Quando nós oramos por Israel, mais uma vez falando, nós estamos falando bem a nós mesmos e a nossa casa. Como filho que honra o pai e a mãe, como filho que teme a sua mãe e seu pai, como está escrito. Mas vamos continuar. Então isso aqui que ele está falando, que esse povo comeu e bebeu, foi dado por Deus, tanto no deserto quanto na terra. Mas aí vem a riqueza, aí vem a soberba, o engano. Olha, eu vou falar uma coisa para você, de um soberbo para outro. É alguém que tem aprendido sobre isso. Atestado de burrice é a soberba. Desculpa até se eu sou grosseiro, não falo assim. Atestado de imbecilidade é a soberba. Porque ela precede a queda. Precede a pobreza e a miséria. Então, se você hoje, espero que esteja muito bem de vida, se humilhe, ajude a quem precisa. Sabe, não queira para si mais do que você tem necessidade. Não fique inventando moda demais. E se alegre, seja grato todo o tempo a Deus, todo o tempo a Deus. E nunca negue nada a alguém que vem te pedir. Porque, meu filho, se você ou minha filha, se você age contrário a isso, se você não ficar pobre, seu filho vai ser, e seu neto mais ainda. Essa é a lei que Deus determinou em Hateva. Elohim Hateva. Ou seja, Deus na natureza. Isso eu falo de causa própria. Tanto pessoal quanto de família. E de muitas pessoas que eu convivi durante minha vida. Mas vamos continuar. Versículo 15, aqui começa. Engordou-se Yeshurun. Yeshurun é Israel. É um nome afetivo, né, meu filhotinho? E deu coices. Engordaste, engrossaste, de gordura te dobraste. Né? No espanhol, gordo quer dizer rico. Né? Tanto que a loteria esportiva lá, como é que chama, a Mega Sena deles, né? Grandona, maior de todos, chama El Gordo. Então aqui está falando dessa gordura, não é da gordura de obesidade, porque já houve tempo que ser gordo era sinal de prosperidade, né? Por causa da similaridade da palavra. Mas aqui está falando de riqueza. Está falando de aumento de bens. Né? Tem coisa demais. Aí eu volto lá na escritura cristã. Jesus falando de um sujeito que ficou muito rico, que trabalhou demais, encheu o celeiro, agora dobrou, vai ter que destruir o celeiro para colocar mais coisas. E gozado que isso é uma promessa do Senhor para nós, em Deuteronômio. Fala que você vai ter que destruir o celeiro velho para colocar produção nova, porque não vai caber. Mas aí Yeshua, Yeshua ben Yosef, né, o rabino Yeshua ben Yosef, chega e fala, você está preocupado só com isso? Que aí que o cara era fantástico mesmo. Você não entendeu a bênção. E a sua alma? Hoje mesmo vão pedir sua alma, e o que você fez você vai deixar para quem?
E o que você fez, o que acrescentou para o mundo vindouro? Então, nada errado com a riqueza. Pelo contrário, a riqueza é uma bênção. É bom demais ser rico. Pobre daquele que tem mentalidade pobre. A riqueza é algo que nós temos que ter. É uma promessa para a gente. Mas principalmente a riqueza de caráter, riqueza de valores, riqueza de conceitos espirituais, de conceitos elevados, que refletem nessa vida aqui. Porque é hipócrita aquele que fala que tem muito Deus, mas não tem nada e vive pedindo favor para os outros. Essa não é uma pessoa abençoada. Pelo menos em princípio não. Né? Porque há aqueles que realmente o Senhor não permitiu terem nada. Mas que a sua sabedoria, a sua santidade faz com que os outros cresçam. E esses que crescem com a bondade dessa pessoa o sustentam. Existem vários rabinos assim, pessoas maravilhosas que vivem muito bem. Mas você nunca vê esses caras reclamando de nada. Pelo contrário. Porque quando querem, precisam de algo, eles rezam, eles oram e Deus atende imediatamente. E é verdade, você tem isso dentro da igreja também, mas são pouquíssimos. Porque há aqueles que querem viver à custa da espiritualidade do outro. É diferente. Porque se você se esforça com Deus, de Deus você vai receber sua bênção. E Deus vai usar seja quem for para você ser abençoado. Mas aí tem o caráter, aí você vai notar o valor verdadeiro, a bênção na pessoa, se o caráter dele está de acordo com a Torá. Por isso que você tem que conhecer a Torá. Até para reconhecer essas pessoas que são espiritualmente superiores. Mas vamos continuar. E abandonou a Deus. Continuação do versículo 15. E abandonou a Deus que o fez e desprezou ao forte da sua salvação. Isso é soberba. Né? Aquele que o fez, ele o despreza. Porque a soberba cega a pessoa. Soberba não permite que a pessoa enxergue a realidade, só consegue olhar para dentro de si mesmo. Como aquele filho que o pai cria fazendo todas as suas vontades. Ele cresce como sendo a pessoa mais importante do mundo e que tudo que existe em volta é para ele. E se o mundo não responde como ele quer, ele se frustra. Se ele é sustentado pela riqueza do pai, é uma pessoa problemática. Se ele já não tem mais essa riqueza, quem o sustente, ele vira uma pessoa frustrada e depressiva. Por isso que ele fala, nós somos águia, nós somos filhotes de águia. Nós temos que fazer crescer nossas penas. Temos que fortalecer nossas asas. Subir na tempestade, usar a força da tempestade para a gente alçar voos mais altos. Porque quanto mais alto você subir, mais perto de Deus você vai estar. Aí você vai conhecer aquele que te criou, aquele que te fez. E agora você vê que o soberbo, ele busca, porque a sua alma deseja se relacionar com Deus, mas a sua mente soberba, sua má inclinação não permite que essa alma se conecte com a sua fonte. Então, escolhe algo semelhante, algo desconhecido, que em hebraico chama avodá azará, ou seja, avodá serviço, zará estranho, desconhecido, ou seja, idolatria. 17. Sacrificaram aos demônios, que não têm poder divino, aos deuses que não conheceram, novos deuses que apareceram há pouco, pelos quais não estremeceram vossos pais. Você acha que essas entidades, elas aparecem já falando para você que ela é má, que vem me servir? Não. Parece como coisas porque a sua soberba que te leva a eles. Não acha que um demônio vai atrás de você está andando certo? Vai lá te tentar. Não, você que se tenta, é a sua soberba que te tenta. Sabe, a sua necessidade de se desvencilhar daquele que te criou, que te tenta. Ela é que faz com que você caia. E aí sim você cria demônios. E esses demônios te prendem. Ou se alia, Haza Shalom, a outros de outras pessoas, porque você se liga às pessoas que estão piores.
e vai numa cadeia contínua, um ciclo contínuo, que depois realmente só Deus, só a misericórdia de Deus mesmo para te livrar disso. Então a melhor forma de fazer batalha espiritual é não se envolver em porcaria. A melhor forma, a verdadeira batalha espiritual é dominar a si mesmo. Ou seja, livre é aquele que faz o que precisa fazer e não que faz o que quer. Esse realmente é, como se diz no cristianismo, endemoniado. Né? Mas vamos lá. Esqueceste do forte, versículo 18. Esqueceste do forte que te gerou e olvidaste a Deus que te fez sair do ventre materno. E viu o Eterno irritou-se porque eu provocaram os seus filhos e suas filhas. E disse, encobrirei meu rosto deles, verei a calamidade que os alcançarão no fim. Porque geração de perversidade é ela, filhos em que não há lealdade. Eles me provocaram a zelos com aquilo que não é Deus, provocaram a minha ira com as suas adorações vãs. E eu provocarei a sua ira com um povo insignificante, com uma nação insensata os irritarei. Aqui você tem uma grande profecia, vamos falar assim, de um culto, de algo que irrita muito o judeu. Porque ele sabe que está errado, mas esse culto está dando certo, está dando o maior sucesso. Mas é muita gente, inclusive muitos judeus, que não conhecem a Torá, indo para essa religião. E eles sabem que a maior parte dessa religião ela é rasa, né? Não vamos falar que está errada, que é rasa, mas que atrai as pessoas, porque está falando valores judaicos, mas não completos. Aí a nação fica nervosa, mas o que ela pode falar? Porque se ela mesma não está praticando aquilo que Deus deu, né? Não vou nem dar nome aos bois aqui, mas se você é inteligente, você vai enxergar. Porque quando o filho, que é, vamos falar, o filho mais velho, que recebe dos pais toda a primícia, todo ensinamento, ele não pratica, porque por erro dos pais mesmo não fizeram como fosse o rei do mundo, o mais novo que não recebeu, os que fica mais inteligente, né, que tem inteligência, ele toma o lugar dele, como aconteceu com Salomão, como aconteceu com Davi, como aconteceu com vários reis, em que o primogênito não foi capaz de tomar posse daquilo. Aí veio o mais novo e tomou. Então, o que o Eterno está falando aqui é algo assim, Israel é o seu primogênito, mas as atitudes dele o afastaram. Mas você tem lá em Ezequiel falando, vocês quebraram a minha aliança, mas eu não quebrei. Ele fala de uma nova aliança, mas que nova aliança é essa? É escrever a Torá dentro do coração das pessoas. Essa provavelmente é o que Jesus queria falar na Santa Ceia. Isso que eu faço convosco com a nova aliança. Todo mundo era judeu ali. Não tinha nenhum gentio naquela mesa. Os 12 apóstolos, todos judeus. Né? Jesus falava isso que eu faço convosco com a nova aliança. Essa aliança que Deus fala também lá em Ezequiel é pegar essa Torá e escrever no coração, que aí está escrito em Isaías. E ninguém vai precisar falar para o outro, conhece o Senhor, porque você já vai nascer conhecendo. Mas tudo que nós passamos, tudo que a humanidade, nós falamos como Adão, como humanidade, nós estamos passando para poder crescer. Os judeus, vamos falar, entre aspas, endurecer o coração para quê? Para, como está escrito em Ezequiel 11:16, ser espalhados no mundo todo e ali Deus ser adorado em pequenos templos. Aí nasce a sinagoga, né? A profecia da sinagoga, aí nasce a igreja. Nós não podemos ficar presos dentro do nosso conceito de fundamentalismo. Fundamental é a Torá, que é base para todo mundo. Sem Torá não tem nada. Sem Torá não existe nada. Nada, 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 nada. Mas o homem vai, pega um pedaço dela e faz para si uma religião. Outros são mais amplos, outros são mais restritos. Não é difícil falar isso. Posso ser ter confrontados por rabinos, pessoas muito mais sábias do que eu, ou mesmo pastores.
Mas se você parar para raciocinar, vai ver que isso é a verdade. A única religião que Deus ditou, saiu da sua boca, é que está no livro de Levítico. E depois é repetido, né, é esmiuçado em Números e Deuteronômio. Né, alguma coisa está lá em Êxodos. Né, porque Gênesis vai nos contando, vai nos falando muita coisa, a parte histórica, tudo isso, mas a Torá começa a ser verdadeiramente descrita para nós. Né, esses mandamentos vão sendo colocados para nós a partir de final de Êxodos, mas no todo o livro de Levíticos. Daí nasce tudo. E é que nós temos que focar. Você, como um Benanus, ou seja, um descendente dos forçados, o que você deseja? Continuar onde você está ou quer voltar para o caminho dos seus pais, dos seus ancestrais? Aí nós vamos continuar falando na terceira parte. Shalom Braha.